Evangelho, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram, como oferta feita a Deus, aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, essa segunda-feira, após a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é um evangelho que mexe com todos nós. Eis aqui, meus irmãos, uma irmã do Rei glorioso, que nós vimos apresentado pelo próprio Senhor ao falar de si no dia do seu juízo. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Assim, o Senhor se refere, dizendo que o reino está preparado desde toda a eternidade. Deus, desde sempre, desejou que o homem, que nós, fôssemos seus e permanecêssemos unidos a Ele. Vinde tomar parte na herança. Ontem ouvimos de maneira tão estupenda na primeira leitura o próprio Deus dizendo: Eu mesmo irei guiar o meu povo, eu mesmo irei conduzir o meu povo. E eis que o Filho de Deus, eis que o Messias, o Verbo encarnado, veio e com sua palavra conduziu o povo para junto do Pai. O povo disperso foi unido. O pastor, segundo o coração de Deus. E participaremos da herança desse Rei pastor na medida em que nos unirmos a Ele nessa mesma filiação. E o Filho, unido ao Pai, dá testemunho da sua aliança, guardando no coração a palavra do Pai e vivendo a sua vida para tudo entregar nas mãos do Pai, vivendo a sua vida como vida nas mãos de Deus, escolhendo viver assim. Eu escolho, meu Senhor, viver em suas mãos. Eu não tenho outra alegria que não seja realizar a sua vontade. Assim, o Filho de Deus, assim nosso Senhor Jesus Cristo viveu cada um de seus dias, assim o Senhor nos testemunhou. Assim hoje, aquela viúva, ao entregar as suas 2 moedinhas, escolhe viver a sua pobreza e a sua vida tão marcada por sofrimentos e pesares. E, meus irmãos, a vida de uma viúva, naquele momento histórico, não era por nada fácil. O Senhor, ali, presente no templo, diz o texto, levanta os seus olhos e vê que muitos ricos vêm e lançam a oferta no tesouro do templo. Dão com abundância. Mas o Senhor observa esse detalhe. Eles entregam com abundância, e aquela abundância é um bem para a necessidade do templo e para a necessidade daqueles que, de alguma forma, receberão os proventos e o socorro material do próprio templo. Mas, por outro lado, aquela oferta não era o símbolo de uma completa entrega da própria vida nas mãos de Deus.
Aquela pobre viúva, ao entregar as suas 2 moedas, era, do ponto de vista do socorro material, ou da participação material ao tesouro do templo, ao bem do templo, uma oferta muito limitada, mas aquela oferta é símbolo da completa entrega do coração nas mãos do Senhor. A sua pobreza está em confiar a sua vida e suas necessidades nas mãos do Senhor. O Senhor não me desampara. Eu coloco tudo em suas mãos. É muito viva e intensa essa imagem, porque Jesus diz que ele entregou tudo o que tinha para viver. Então, estamos falando de uma entrega que fez falta, ou seja, que coloca um evidente desafio: não reter nada para si, ser obediente até que tudo meu seja dele. Não só aquelas 2 moedas, mas a sua esperança, a sua segurança. Daquele momento em diante, daquela oferta em diante, está selado o destino de vida daquela mulher. Se não for o seu socorro, Senhor, se não for o seu olhar, eu não tenho nada. Eu só tenho a Ti, meu Senhor, e nada mais. Dependo completamente de Ti. A última coisa que poderia ser minha, que eu poderia reter para mim, até isso eu ofereci. Ali está a completa pobreza. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes a vida nos desafia, nos dando a ocasião de vivermos essa entrega. Veja, a entrega da viúva no Evangelho de hoje é uma entrega, como o Padre está dizendo, profundamente radical, pois o Senhor, Ele mesmo disse que Ele entregou tudo o que tinha para viver. Nem sempre provamos uma situação tão radical assim na nossa vida, mas às vezes vivemos a experiência da doença ou da dificuldade financeira, ou a experiência dos momentos de tensão que passamos com o trabalho, com outras necessidades materiais concretas. E ali vivemos essa grande provação para compreendermos até, ou melhor, o quanto o nosso coração ele é realmente entregue ao Senhor. O quanto o nosso coração é capaz de colocar a sua última esperança nas mãos do Senhor. Daquele momento em diante, na vida daquela mulher, para a experiência concreta da sua própria manutenção, era somente da parte de Deus. E o Senhor não desampara aqueles que confiam nele. E olha como isso é intenso no próprio texto bíblico. O ensinamento dos profetas diz que o Senhor tem sempre os olhos pousados sobre o humilde e não desampara aqueles que nele confiam. E olha a imagem olha o verbo usado por Lucas. Levantando os olhos, Jesus o viu. Ou seja, a própria narrativa do Evangelho de hoje é o cumprimento da promessa que o Senhor fez lá nos profetas. Pois os olhos do próprio Filho de Deus pousam sobre aquela mulher.
Ou seja, ela está vivendo, ela não sabe que Jesus está vendo. Ela tem a firme esperança, por ser uma mulher religiosa e por conhecer a Sagrada Escritura, que Deus pôs os olhos sobre aqueles que têm um coração humilde e confiam nele. Então ele entrega as suas moedinhas com essa certeza. Ele entrega essas suas moedinhas como um ato de amor e de confiança nesse Senhor que não vai abandoná-los. E ela não quer deixar de cumprir o ofício de cuidado com o templo, que era um dever de piedade de todo fiel. Ela cumpre o seu dever de piedade sabendo que é interessante, meus irmãos, porque era o último recurso que ela tinha. Ela poderia guardar para ela ou realizar um ato de piedade com aquilo que é do Senhor, né? Então lembrem-se, o templo, como nós falamos algumas meditações atrás, fazendo referência da nossa igreja, é por excelência o símbolo do nosso próprio corpo, da nossa própria vida, que o Senhor consolidou, somos obra de suas mãos. Então, um lugar sagrado que Deus escolheu para si. É uma obra de piedade poder contribuir com o cuidado desse lugar sagrado. É uma forma de expressar autêntico amor e sincero compromisso com aquilo que é de Deus. É uma forma de expressar por Ele o nosso cuidado e o nosso afeto. É uma forma de declarar o seu amor. Então, as últimas moedinhas que ela tinha, ela poderia ter para si, para as suas necessidades materiais, comprar comida, mantimentos, e não teria nada, atenção meus irmãos, não teria nada de ilícito nisso. Não seria em absoluto uma atitude errada ou uma atitude da parte dela inapropriada, uma atitude, digamos assim, pouco generosa de sua parte. É uma mulher necessitada. Se ela, tendo as suas duas últimas moedinhas, escolhesse poder reservá-las para comprar a comida que é necessária ou para comprar um gênero que fosse preciso para manter a própria casa ou sua própria saúde, não seria nada de errado. Mas ali, aquelas duas moedinhas vivendo esse momento de penura, de dificuldade, e o olhar dela não está voltado sobre si, se volta para Deus. Essa é a beleza do testemunho da pobreza dessa mulher. Até mesmo no momento de maior necessidade, entre ter a chance de separar aquelas moedinhas para si, para uma necessidade sua, e de poder fazer daquelas duas moedinhas um ato de amor a Deus e ao próximo, porque nesse caso é o cuidado do templo, e tudo aquilo que está relacionado ao templo é onde será aplicado esse recurso do tesouro. Ela escolhe isso. Ela escolheu isso. Nem no momento da maior necessidade e sofrimento, ela escolhe prioridade por ela mesma, mas escolhe fazer prioridade por aquilo que é do meu Senhor, por poder fazer até o último minuto da sua vida, até a última possibilidade da sua vida, fazer prioridade pelo que é do Senhor. Aplicar o que tenho para ver Deus glorificado, para vê-lo amado. E se, isso vai me custar ficar com o estômago vazio, mas o importante é que o meu Senhor foi amado. Eu pude honrá-lo, vê-lo amado, cuidado. Essa é a escolha que o Senhor louva. Ali, ela teve a chance de pensar em si, mas ela pensa e oferece em favor de ver o seu Senhor honrado e amado. E a promessa
como o padre dizia, que está no livro dos profetas, é exatamente nos Salmos que o Senhor volta o seu olhar para aqueles que têm o coração humilde que neles esperam. E o texto bíblico é o cumprimento dessa promessa. Os olhos de Jesus se levantam e ele vê aquela pobre viúva fazendo a sua oferta. Imagina, meus irmãos e minhas irmãs, se o próprio Senhor ali, naquele momento, Ele que conhece os corações e conhece também o ato de amor daquela mulher, se Ele imediatamente não suplicou ao Pai: ó Pai, abençoa, protege e livra de todos os perigos essa sua filha que tanto te amou. E entre cuidar de si e cuidar de ti, não pestanejou em agir para ver-te amado e cuidado. E ontem falávamos disso, meus irmãos, cuidar de Jesus que sofre, de tomar a atitude, a iniciativa para ir ao encontro do Senhor e cuidar dele. E hoje nós vemos o testemunho dessa pobre viúva que escolhe cuidar e oferecer o que tem para ver Deus amado. Nós somos chamados também a fazer o mesmo. Primeiro, como já temos meditado durante esses últimos tempos, esse caminho interior de ter a atenção sempre orientada para Deus. De maneira que essa busca pelo amor próprio, essa busca por estar ao centro, vá diminuindo até que Cristo se torne o centro da nossa vida e tudo que façamos seja orientado por Ele. E por fim, que nós consigamos ter a experiência da alegria dessa viúva. Como assim alegria, Padre? Vocês repararam que Jesus não fala que ela fez aquilo de rosto triste e acabrunhado? Ela foi ali e entregou aquilo que tinha ao Senhor. Jesus não faz uma referência de que aquilo estava sendo um peso para ela. Jesus apresenta a situação dela para os discípulos e para nós, e com isso nós entendemos de imediato que existe um peso material sobre aquela oferta. Ou seja, existe uma consequência, um peso que ela suporta sobre si. Mas esse peso a ser suportado não foi pesado o suficiente para tirar do coração dela a alegria de ver Deus honrado, até mesmo na sua pobreza. A alegria de ver o meu Senhor honrado, através da oferta do templo. Essa alegria em seu coração era tão grande e o seu coração desejava tanto vê-lo honrado que ela se colocou disposta a suportar aquilo que seria o peso dessa miséria. Pois ela sabe que o Senhor estará com ela. Ela não está fazendo uma moeda de troca. Eu entrego porque eu sei que o Senhor vai depois me dar em dobro, vai vir em meu socorro, vai me compensar, então não vai ser tão difícil passar por isso. Alto lá. A gente sabe que vem um frio na barriga só de pensar em se dispor a uma situação que vai nos levar a uma certa penúria. Então, o desejo de ver Deus amado e honrado era tão intenso
tão forte no coração daquela mulher, que passar por um tempo de dificuldade ela aceitaria passar. Mas ela não aceitaria que passasse na vida dela a ocasião de honrar a Deus sem que ela pudesse ter feito isso. E o que a gente falava ontem no Evangelho? Que o Senhor, no Evangelho do Domingo de Cristo Rei, colocou para a gente muito claro: não deixemos passar nessa semana uma única ocasião, por menor que seja, de amarmos os nossos irmãos e de praticarmos o bem. Olha o testemunho dessa mulher para a gente. Ela não deixa passar uma única ocasião de ver, de poder honrar a Deus. E olha que ali a situação lhe custava tanto, como estamos falando, como o Padre está falando com você, lhe custava, mas ela não deixou passar. Às vezes, uma ocasião de amar nossos irmãos pode nos custar também um preço a pagar, um preço a suportar. Mas que a celebração de ontem de Cristo Rei, que começamos e que se alonga por toda essa semana, enquanto motivação, nós vamos ver ao longo dos dias, nos acompanhe. Hoje o primeiro testemunho é o dessa viúva. Não deixou passar a ocasião de honrar a Deus. E era uma ocasião, veja, meus irmãos, muito tênue, porque como o Padre falou ainda há pouco, se ela deixasse de dar aquela oferta para comprar a comida e manter-se, não estaríamos diante de um ato ilícito moralmente. Mas ela entrevê ali a possibilidade de honrar Deus e não pestanejou. Preferiu honrá-lo a deixar escapar uma ocasião. E pagou o preço de passar uma indigência por isso, mas se cumpriu a promessa do Senhor, que não desampara aqueles que têm um coração humilde e que confiam nele. E ela, na sua pobreza, confiou tudo no Senhor. E os olhos de Cristo se levantaram por ela. Que imagem bonita, né? Se levantaram por... No dia do juízo, os olhos do Senhor se levantarão em nosso favor para dizer, como ouvimos ontem: vinde a mim, benditos de meu Pai, e tomai parte na minha herança, porque eu também não deixei passar um único momento em minha vida que pudesse ver meu Pai honrado. Eu não deixei passar um único momento em minha vida em que deixei de amar os meus irmãos. Não perdi um único momento e uma única ocasião. E vós, que escolhestes viver assim, e que buscastes isso a cada dia, movidos e inspirados pela ação do Espírito Santo, e hoje estão aqui, vinde para junto de mim. E aí vemos o texto acontecendo. Pois quando estive com fome, com sede, nu, etc., estivestes ali. Nos tornamos irmãos, porque escolhemos o mesmo. Não deixar passar uma única ocasião de praticar o bem pelos nossos irmãos e irmãs. Não deixar passar uma única ocasião de poder honrar o nome de Deus. E aquela pobre viúva fez assim. Eu e você somos chamados a viver assim. Peçamos ao Senhor a graça e a bênção para que durante toda essa semana o nosso coração e os nossos sentidos estejam atentos a isso. E você vai ver, pede ao Senhor, ajuda-me, Senhor, a ver cada
momento durante essa semana em que eu possa honrar o seu nome, em que eu possa praticar o bem pelo meu irmão e honrar o seu nome. E vão aparecer ocasiões concretas em que você vai se dar conta, aonde ali, ou através da oração, ou através de um ato de caridade, ou através de um ato de piedade, ou através de um ato legislativo de piedade como esse, que a senhora cumpriu no Evangelho de hoje, a viúva, quando, por exemplo, a gente vai à missa, né, nós estamos cumprindo a missa dominical, é um ato legislativo, ou seja, todo cristão ele deve ir à missa aos domingos, né, os mandamentos da igreja, né? Então, cumprindo aquilo dali, quantas vezes a gente passa ou tem um final de semana extremamente dramático e ali no último dos nossos fôlegos a gente decide ir à missa. Quando estava quase no apagar das luzes, quase na última força, porque tudo estava praticamente se orientando para eu desistir da missa nesse domingo, e ali no último fôlego eu pego, entrego tudo e falo, não, Senhor, esse domingo eu não vou passar sem a sua Santa Missa. Eu vou. E com a minha última força, com o meu último fôlego, com o meu último ânimo daquele dia, saio de casa, muitas vezes me arrastando para chegar até a igreja e me colocar diante do altar do Senhor e entregar a Ele aquele momento, aquela hora de louvor, aquela hora de oração, aquela hora de silêncio, de escuta, de honra ao seu santo nome. E às vezes ali, mesmo ali, o Senhor inspira no seu coração algumas intenções pelas quais você pode oferecer aquela Santa Missa. Ele te faz recordar daquela pessoa, daquela outra pessoa, ele te faz recordar de uma situação concreta que se passou na sua vida, ou então ele se recorda de outros prodígios que já aconteceram ao longo da sua vida, te faz perceber a alegria que se passa no coração dele por ver você ali e que você conseguiu, e você se lembra então de todos aqueles outros momentos na sua vida em que Deus foi forte contigo, e ali você tem a chance, por exemplo, de fazer um louvor de agradecimento que talvez ainda não tivesse feito pelas maravilhas que o Senhor fez na sua história. Ali você tem a chance de rezar por uma pessoa que talvez você não tivesse nem mesmo pensado ao longo daquele dia a possibilidade de rezar por ela. E você está oferecendo por aquela pessoa também a Santa Missa que você está participando. Ou o Senhor simplesmente traz no seu coração um sentimento de tão grande paz, aonde você possa dizer, obrigado, meu Senhor, por essa paz. Multiplica no coração de todos aqueles que estão aqui. Essa paz me está sendo tão cara e tão querida nesse momento, pois eu precisava tanto dela, que eu não consigo pensar outra coisa, Senhor, senão que o Senhor a multiplique no coração de todas essas pessoas que estão aqui. Olha, meu irmão, minha irmã, que graça não está acontecendo? Pois o Senhor, realizando em ti uma bênção, faz você ser ocasião dessa bênção na vida de tantos outros. Assim como aquela viúva foi uma ocasião de bênção para a vida de todos nós. Estão vendo? Aquele gesto que aconteceu num dia perdido na Galileia, na região de Jerusalém, então na cidade de Jerusalém, há quantos? Há mais de 2000 anos atrás. O gesto daquela mulher, há mais de 2000 anos, tem edificado tantos corações no amor a Cristo. Dessa mesma forma, nós estamos vendo aqui um exemplo concreto.
O Padre está descrevendo um outro exemplo concreto. Quando o Senhor inspira no nosso coração, nos dá a graça de provar uma bênção tão intensa no nosso coração que a gente não consegue pedir outra coisa a Deus que não seja dar a todas as pessoas que estão à nossa volta a graça, por exemplo, de ter aquela mesma paz no coração. Olha aí. Olha a multiplicação em infinito. O olhar de bênção que o Senhor, ou a graça que o Senhor oferece por nós, se torna sempre multiplicada de maneira infinita por tantos outros que estão à nossa volta. Peçamos que o Senhor nos dê sempre esse ânimo interior para que o nosso coração, atento às suas inspirações, deseje ardentemente não deixar passar uma única oportunidade sequer de vê-lo amado e honrado, e não deixe passar uma ocasião sequer de poder praticar a caridade e um bem em favor dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e do Papa São Clemente, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.